Dizem que, muito antes das estradas cortarem as montanhas e das cidades acenderem suas luzes contra a noite, existia um vale escondido, onde o tempo parecia hesitar. Era um lugar esquecido pelos mapas e lembrado apenas por sussurros. Um vale onde a névoa nunca se dissipava completamente, como se escondesse um segredo antigo demais para ser revelado. No coração desse vale, cercada por pedras cobertas de musgo e árvores retorcidas pelo vento, existia a fonte dos desejos. Não era uma fonte comum, suas águas não refletiam o céu, mas sim algo mais profundo, algo que parecia olhar de volta. Conta a lenda que a fonte foi criada por uma entidade antiga, anterior aos deuses conhecidos. Alguns a chamavam de guardiã dos desejos, outros, mais cautelosos, a chamavam de devoradora de destinos. Ninguém sabia ao certo, mas todos sabiam o que ela fazia. Qualquer pessoa que encontrasse a fonte poderia fazer um desejo. Bastava jogar uma moeda em suas águas silenciosas e sussurrar aquilo que mais desejava. E a fonte concederia. Sempre concederia. Mas nunca da forma esperada. Os mais antigos contam histórias. Um homem que desejou riqueza encontrou ouro enterrado sob sua casa, mas perdeu tudo quando a terra cedeu e engoliu sua família. Uma mulher que pediu beleza tornou-se tão deslumbrante que ninguém ousava se aproximar dela, condenando-a a uma solidão eterna. Um rei que desejou poder conquistou terras infinitas, mas viveu tempo suficiente para ver todos que amava morrerem antes dele, porque a fonte não realizava desejos, ela interpretava e cobrava. Dizem que a entidade que habita a fonte se alimenta daquilo que vem depois do desejo. Arrependimento, perda, dor, consequências. Mas, ainda assim, as pessoas continuavam indo, porque o desejo é mais forte que o medo. Uma das histórias mais conhecidas é a de Elian. Elian era um jovem viajante movido por histórias e promessas. Ele ouvira falar da fonte desde criança, em noites em que o vento parecia carregar vozes antigas. Cresceu acreditando que poderia usá-la de forma diferente, que seria mais esperto que todos os outros. Quando finalmente encontrou o vale, percebeu o silêncio estranho do lugar. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto ousava se mover. A fonte o esperava. A água era escura, mas viva, ondulava sem vento, como se respirasse. Elian segurou sua moeda por um longo tempo. Ele sabia das histórias, sabia dos riscos, mas também sabia o que queria. Fechou os olhos e sussurrou: eu desejo nunca perder aquilo que amo. A moeda caiu. O som ecoou mais fundo do que deveria. Por um instante, nada aconteceu. Então a água se moveu e algo respondeu. Elian voltou para casa com o coração leve, acreditando que havia vencido o jogo da fonte, que
que havia feito um desejo sem brechas, sem falhas. Mas os anos passaram e ninguém ao seu redor mudava. Seus pais não envelheciam até começarem a desaparecer, pouco a pouco, como lembranças esquecidas. Seus amigos partiam, mas não morriam, simplesmente deixavam de existir em sua memória. Um por um, tudo que ele amava se desfazia. Não porque foi perdido, mas porque nunca mais pôde ser mantido. Até que restou apenas ele, imutável, incapaz de perder, porque não havia mais nada para perder. E dizem que, quando a solidão finalmente o consumiu, Elião voltou ao vale. A fonte ainda estava lá, esperando, sempre esperando. Alguns dizem que ele tentou fazer outro desejo. Outros dizem que ele pulou dentro da fonte. Mas a versão mais antiga, a mais temida, diz que ele nunca saiu de lá. Que agora sua voz ecoa junto com a entidade, sussurrando para os próximos viajantes, guiando-os, convencendo-os, porque a fonte não precisa mais apenas esperar. Ela chama. Até hoje viajantes juram ouvir algo nas montanhas, um sussurro suave, quase gentil. Faça um desejo. E no fundo da água escura, há quem diga que não se vê apenas o próprio reflexo, mas os rostos daqueles que desejaram antes, observando, esperando, como se soubessem algo que você ainda não sabe.